Inabalável, é impossível viver uma vida piedosa e para Deus sem perdão. Por isso que eu quero trazer a perspectiva do perdão ilimitado de Deus para nossas vidas aplicado ao nosso casamento. Talvez você nesse exato momento esteja ressentido com o seu cônjuge, esteja com rancor no coração. Talvez você até tenha declarado que o perdoa, mas as suas emoções, o seu olhar ainda não conseguem ser ativados naquela proporção de antes. Quando tudo parecia bem, você parece não mais confiar. E eu quero trazer para você a perspectiva bíblica do Evangelho e todos os recursos que Deus nos dá na sua palavra, para que possamos então imitá-lo no perdão e desfrutarmos de alegria, bênção, e ao mesmo tempo podermos desfrutar da sua graça imerecida sobre nossas vidas. Sim, Deus ele tem um propósito com o perdão. E Ele nos oferece um perdão limitado, ao mesmo tempo nos convidando. Com uma mão Ele nos oferece o perdão e com a outra mão Ele nos encoraja a experimentarmos a dádiva de perdoar. É uma ordenança bíblica, obviamente, você talvez já saiba disso. Mas, Gabriel, eu não consigo tão claramente. É difícil para mim. Não é difícil só para você, é difícil para todos. E eu quero te encorajar a pensar aqui, através desse vídeo, através da ministração do Evangelho nesse momento, através da palavra de Deus, você vai ser, então, desbloqueado disso. Você vai ser curado de um ressentimento que você tem. Ou curada em relação especialmente ao seu cônjuge, que é o foco do nosso canal aqui, Casamento Abundante. E eu quero, em nome de Jesus, pensar que através desse vídeo, você vai ter, então, posse de todos os recursos que Deus te deu para que você possa experimentar as dádivas, as graças, as benesses e as misericórdias do perdão. O privilégio de poder perdoar. Amém? Então vamos lá. Antes de mais nada, clique em gostei. São 4h05 da manhã, foi o horário que deu para gravar esse vídeo. Todas as terças-feiras nós temos tido esse compromisso de postar vídeos aqui no canal do YouTube Casamento Abundante. E eu quero muito que você clique em gostei, não custa nada para você, mas significa muito pra gente. E leve esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Os grupos de WhatsApp da sua igreja, da sua família, do Ministério de Casais, da sua igreja, enfim, compartilha esse vídeo bem muito e também comenta aqui embaixo, de repente, qual foi o seu maior aprendizado, tá bom? Eu queria começar a perspectiva de que Deus nos perdoa de forma ilimitada e que, a partir de agora, a gente vai pensar dessa forma. Nós precisamos ser imitadores de Deus. Talvez você não consiga entender, mas Deus, na sua infinita graça, te perdoou, sendo você infinitamente pecador e infinitamente merecedor do inferno. Por ser um pecador, assim como eu sou, um só dos nossos pecados contra Deus, infinitamente bom, santo, justo, poderoso, criador de todas as coisas, aquele que oferece toda a dádiva e todo o dom perfeito, um só dos nossos pecados seria suficiente para lançar nossa alma eternamente no inferno. E esse Deus que nos perdoa, e a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, como Ele nos perdoa, porque é assim que nós precisamos imitá-lo, Ele nos chama a imitá-lo nisso, por um propósito sublime, de glorificarmos a Deus, glorificarmos Ele mesmo, que é o objetivo final da nossa vida. Ele nos criou para o louvor da sua glória, mas ao mesmo tempo, como um ser magnífico, Deus, em sua sabedoria, ao nos chamar e nos dar recursos para louvarmos a glória do seu nome, com a nossa obediência, nós pudéssemos então, a partir disso, a partir dessa glorificação dele mesmo, pudéssemos receber alegria plena. É através da obediência a Deus que nós obtemos alegria plena. A alegria, a felicidade que tantos buscam está escondido na obediência a Deus. Mas muitas pessoas não sabem disso e são enganadas, ludibriadas pelo inimigo. E de fato, eu quero falar um pouco sobre essa perspectiva. Deus, Ele nos perdoa de forma ilimitada. Lá no texto de Lucas capítulo 5, versículo 20, você vai ter aquele texto em que Jesus está numa sala, numa casa, e ele está tomado ali, rodeado de tantas pessoas, de fariseus, saduceus, religiosos, intérpretes e também discípulos. E então, com muita ousadia, alguns amigos de um paralítico vão, soberanados, superam as barreiras, as dificuldades e encontram, talvez, de forma engenhosa, a única maneira de descer aquele paralítico até a presença de Jesus para que ele fosse curado. Vendo-lhes a fé, a palavra de Deus diz, Lucas capítulo 5, versículo 20. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Antes de fazer a cura propriamente dita, do seu corpo físico, em um instante, restaurar
toda a conexão neuronal, cognitiva, com os movimentos dos pés que ele nunca tinha experimentado antes. As juntas, a musculatura atrofiada, anos e anos de paralisia, você consegue imaginar isso? Tudo isso sendo recalchutado e ao mesmo tempo pronto para andar, pronto para tomar o leito e andar e caminhar. Uma coisa que é complexa e que ao mesmo tempo, eu tenho um filho de 9 meses, ele engatia nesse exato momento. Uma coisa que é complexa e que duraria talvez anos ou geralmente meses, né, de adaptação e você começa a engatear e você começa a criar uma coordenação entre cérebro, movimentos do seu corpo. Jesus fez um estalar de dedos com aquele paralítico, mas antes ele disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Ele tem poder sobre a matéria, mas ele queria mostrar que, sobretudo, ele tem poder para perdoar os pecados. Jesus não esperou aquele homem fazer um discurso grande, longo, arrependido. Jesus perdoou. Jesus perdoou. Obviamente, isso não necessariamente segue um padrão. Jesus, ele nos recomenda, ele nos encoraja numa vida de intimidade com ele mesmo, a nos humilharmos diante dele, a pedirmos perdão, assim como Davi se quebrantou diante do Senhor. Assim como Isaías e Davi disseram: Senhor, sacrifícios agradáveis a ti são um coração quebrantado e compungido. Um coração que se quebranta diante do Senhor e se humilha diante do Deus de todo o universo e se arrepende pedindo perdão. A palavra de Deus diz, vai dizer lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E não apenas nos perdoar os pecados, mas ele vai além. Além de um amor incondicional, ele nos purifica de toda a injustiça. Então ele não apenas nos perdoa os pecados, mas ele também nos purifica de toda a injustiça. Ele nos dá os recursos para nos tornar puros novamente. O Salmo 86, versículo 5 vai dizer sobre o caráter de Deus, que ele é bondoso e perdoador, rico em graça para com todos que o invocam. Isaías capítulo 43, versículo 25, ele diz: sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, iniquidades, pecados, tudo de respeito a errar o alvo da nossa vida, que era a glória de Deus, em obediência perfeita, assim como Cristo, a quem nós devemos imitar. Quando nós pecamos, erramos o alvo, transgredimos a lei de Deus, nós estamos então cometendo um delito diante dele. Uma dívida se torna ali evidente diante do justo juiz. Mas essa dívida então foi cancelada na cruz. Um perdão completo que nos faz de injustos para justos, de filhos das trevas para filhos da luz, de inimigos a filhos, irmãos, corredeiros com Cristo, amados. Sou eu mesmo aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. E tem muitos outros textos que vão falar a respeito do caráter de Cristo em perdoar, do caráter de Deus em perdoar. E aqui, essa primeira parte do nosso vídeo foi para dizer que nós precisamos então imitar a Deus. Talvez essa consciência já esteja plena para você. E eu quero trazer essa perspectiva aqui. A falta de perdão, aquelas pessoas que não oferecem perdão, na verdade são prisioneiras do seu próprio orgulho. O orgulho, assim como vários outros pecados, eles nos prometem, né, o orgulho especialmente nos promete falsas recompensas. O orgulho vai te dizer que você vai encontrar alegria, dignidade em não perdoar, em ser um pouco mais rígido, em esperar um pouco mais de humilhação. O orgulho, ele vai te dizer que você vai receber uma recompensa, tesouros, que você vai receber contentamento com o não perdão. Mas é justamente o contrário. Ele aprisiona. Ele mantém muitos prisioneiros, especialmente nos casamentos. Eu quero te dizer, John Piper disse, se referindo a um dia específico, especialmente o dia do Senhor, ele diz assim, John Piper é um pastor norte-americano, e tem uma frase que ele diz: este é o dia que o Senhor fez para você, alegre-se nele, há esperança, há bondade, há perdão. Mas ao mesmo tempo eu quero completar o John Piper dizendo, há perdão para os que perdoam. Gabriel, como eu vou perdoar o meu cônjuge? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando de Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes.
Pedro se achava piedoso e ele diz, até 7 vezes eu vou perdoar, já que todo mundo só perdoa 2 ou 3. Você consegue entender Pedro aqui? Você consegue entender a mente de Pedro? Todo mundo que se oferece a confiar em alguém, lhe perdoa 2 ou 3 vezes e essa pessoa, ela já está escusada, justificada diante de toda a sociedade de que deu oportunidade para aquela pessoa mudar. Então Pedro diz, eu sou piedoso, eu sou mais do que piedoso, e eu quero dizer assim, até 7 vezes nós vamos perdoar. Jesus disse, não, Pedro, você não entendeu ainda. Você não entendeu? Eu me alegro em perdoar, e o perdão para vocês, é um privilégio, vocês vão experimentar um pouco daquilo que eu lhes ofereço. Eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. E a perspectiva aqui não era de que você deveria fazer um cálculo de quanto é 70 vezes 7. A perspectiva aqui real era de que existe um número completo, perfeito e ilimitado de perdão. Assim como Deus nos perdoa. Nós somos devedores infinitamente maiores em relação a Deus. Contra quem nós pecamos importa bastante. Ele é um Deus infinitamente justo e bom. E nós pecamos contra Ele diariamente. E Ele nos perdoa. E ao mesmo tempo alguém que nos ofende, especialmente o nosso cônjuge, a gente está falando aqui especialmente no ambiente de casamento, nós queremos refutar um pouco, deixar em stand-by, nós não queremos perdoar de imediato, nós não queremos perdoar como Deus perdoa, porque isso é uma tarefa difícil demais. Mas Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Até 70 vezes 7, Pedro. Em Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26 diz, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Se tiverem alguma coisa contra alguém, ele não diz, espere que essa pessoa venha até você. Mas ele diz como que uma ordem. E ao mesmo tempo essa ordem se reverte em alegria na obediência. Perdoem-no para que também o Pai Celestial perdoe os vossos pecados. Mas se, eu amo essas condicionais, se é uma palavra que eu amo na Bíblia, porque me dá tremor e temor diante de Deus. Se isso, se aquilo, então preciso estar muito atento. Quando tem o se, eu coloco em destaque na minha Bíblia, eu recomendo que você faça o mesmo. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26, ele diz, mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. Romanos capítulo 8 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigo. Anjos. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nada. Mas Jesus mesmo diz, não em relação à separação específica, mas ele diz, se vocês não perdoarem, também o vosso Pai, que está nos céus, não perdoará os vossos pecados. Platão disse certa vez, errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio das almas generosas. Eu gostaria de fazer uma refutação a Platão. Eu não concordo com ele. Perdoar não é humano. Perdoar é divino, é de Deus. E nós só conseguimos perdoar porque Ele nos perdoou primeiro. Assim como nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos perdoar quando olhamos para o perdão de Deus. Nós só conseguimos entender a dimensão do perdão quando entendemos realmente quão pecadores nós somos. Por isso que esse contraste é tão importante. Assim como uma pérola, uma joia, um diamante, um brilhante, lhe é oferecido diante de um pano negro para que o seu brilho reflita em todo o salão e você consiga ficar realmente extasiado com aquele brilho daquele diamante. Por isso que ele é oferecido num pano negro. Assim também, a luz do Evangelho vai brilhar mais, quanto mais profunda for a sua percepção real de quão pecador você é. E quão pecador você é, a partir dessa perspectiva, dessa percepção da realidade, você vai conseguir entender então quão maior brilho tem o perdão de Deus sobre a sua vida. De como é impossível então que você ignore o perdão para com o seu cônjuge e para com seus irmãos. Errar é humano, mas também é humano perdoar. Não, Platão. Errar é bem humano, mas perdoar é divino. E nós, por olharmos para Deus, podemos então perdoar e sermos generosos como Ele é generoso. Lucas capítulo 17, 3 e 4 diz assim, tomem cuidado. Imagine Jesus dizendo, tomem cuidado. O Deus que criou todas as coisas, o Senhor de todo o universo, aquele que disse, haja luz e houve luz.
Aquele que disse para as estrelas, se posicionem em cada órbita do espaço, em cada devido lugar. E não se desviem dessa rota para o louvor da minha glória. Ele estabeleceu todas as coisas, ele criou todas as coisas. Essa mente extraordinária, exuberante. Quando ele diz, tomem cuidado, realmente nós precisamos parar um pouco, refletir, respirar. O que é que vem a seguir? Ele diz, se o seu irmão pecar, repreenda-o, chame-o para perto. Assim como Natan fez com Davi. Repreenda-o, Davi, você fez algo errado. O profeta Natan fez isso. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Não tem outro. Não tem, se ele se arrepender dessa forma, se ele se arrepender e fizer isso, se ele se arrepender e te oferecer mais, perdoa-lhe. Se ele se arrepender e prometer que não vai fazer mais, não. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Será que você está reconhecendo o seu cônjuge, talvez? Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. É ficar aprisionado nas falsas recompensas do pecado, do orgulho, que te promete dignidade, que te promete alegria, mas só rouba exatamente a sua paz. Perdoar é o modo mais sublime de crescer. Sim, é o modo mais sublime de crescer. De experimentar, não se colocar no lugar de Deus, mas experimentar um pouco da graça de Deus. E pedir perdão também é outra faceta que nós precisamos aprender. É o modo mais sublime de ser levantado pelo Senhor. Pedir perdão é o modo mais sublime de ser levantado pelo Senhor. E perdoar é o modo mais sublime de crescer. Eu quero estender aqui a Colossenses capítulo 13, a gente poderia citar vários outros textos. Mas Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor te perdoe. E aí eu fecho. O perdão é o perfume da violeta ou da rosa quando é esmagada. Esmagada sobre o pé, ela exala um perfume. O perdão é isso. Quando você sofre, você oferece perdão, você recebe o bom perfume. Você recebe graça e a verdadeira recompensa de alegria. Eu quero que você entenda, não perdoar o seu cônjuge é viver uma vida de impiedade. Não perdoar o seu cônjuge é viver uma vida a parte daquilo que Deus quer para você. Não perdoar o seu cônjuge de forma cabal, resoluta, plena. É você não experimentar todas as dádivas que Deus tem para o seu casamento. Tem algumas palavras que curam o casamento. E uma delas é, meu amor, eu te perdoo. Ou ainda, na outra faceta do perdão, nós precisamos também aprender a nos arrepender. Uma outra palavra que cura. Meu amor, você estava certa. Me perdoe. São poucas palavras e podem trazer uma transformação gigantesca para o seu casamento. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse estudo breve, curto, mas ao mesmo tempo, Senhor Deus, profundo. Nos ajuda a perdoar como o Senhor nos perdoa. Nos ajuda a entender quão pecadores somos e que somos de fato os maiores pecadores. O pior de todos os pecadores, na nossa própria perspectiva, não pode ser o meu cônjuge, não pode ser o outro, tem que ser eu mesmo, Pai, porque eu sei o quão pecador sou diante do Senhor e o quanto o Senhor tem me perdoado. Me ajuda, Senhor Deus, a perdoar o meu cônjuge. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã que está assistindo o vídeo nesse exato momento a perdoar de forma plena como o Senhor e experimentarmos, Senhor Deus, a graça abundante, penetrando, Senhor Deus, em nossos corações com alegria indizível, uma alegria e leveza e paz que só o Senhor pode nos oferecer quando nós te obedecemos. Queremos te obedecer e ser submissos. Nos ajuda, Deus, a darmos ouvidos ao Senhor, à Tua voz, e não à serpente que tenta nos propor que o orgulho vai nos oferecer recompensas boas. Mas são todas mentirosas. Elas nos roubam, Senhor Deus, de fato, a paz e a alegria. Nos ajuda a confiar no Senhor e a fazer aquilo que o Senhor nos ordena. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero fechar, de fato, com isso. Sem perdão,
sem alegria. Com perdão, com alegria. Desfrute de alegria no seu casamento. Perdoe e seja perdoado. Amém? Deus te abençoe abundantemente. Compartilha com seus familiares e amigos. Já pedi isso para você. Compartilha também aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de te responder de alguma forma. E me fala qual foi o maior aprendizado. De repente, qual é a maior dificuldade que você está experimentando. Eu quero poder compartilhar com você. De repente, alguma sugestão de tema que eu possa trabalhar aqui no canal Casamento Abundante. O mais, são 4h23. Eu espero ter abençoado a sua vida. Clique em gostei. E tô te esperando lá no Instagram também, tá? Instagram Gabriel CBO. Me segue lá, manda mensagem que eu vou ter a alegria de te responder. Tamo junto, cheiro no coração. Deus te abençoe abundantemente. Valeu!